Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como estamos fazendo há alguns programas, o livro a que nos dedicamos é No Mundo Maior, uma obra belíssima que explica com detalhes o funcionamento e os problemas decorrentes da utilização equivocada do pensamento, da mente e do nosso cérebro. Estamos chegando no finalzinho do livro. No emocionante capítulo da semana passada, vimos o reencontro de André Luiz, espírito, com o espírito do seu avô, Cláudio. Hoje começaremos o capítulo 19, que é a reaproximação. E vamos ver que coisas lindas ele continuará a nos ensinar. Então, pegue o seu livro, você que nos assiste, aproveite essa oportunidade, pegue um papel, uma caneta, um lápis, ou vai marcando no próprio livro, se você não tiver como fazer isso fora, porque é muito ensinamento que nos ajuda bastante nos nossos problemas. Então vamos para a nossa sala de leitura. Lá eu encontro vocês. Vamos lá. Então, nós vamos ao capítulo 19. O título é Reaproximação. André Luiz estava naquela região escura, na borda da caverna, para onde tinha ido Cipriana e um outro contingente. Então agora ele nos está dizendo: quando Cipriana voltou na companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa do meu avô semilúcido. Ela então esboçou um benevolente gesto e disse com bondade: Ah, André, eu sabia que você não teria vindo para cá para não encontrar nada, para não ter nenhum resultado. Alguma coisa estava programada. Em rápidos minutos, então, eu lhe descrevi aquilo que havia acontecido, dando a ela todos os informes sobre o passado que eu conhecia. A diretora então ponderou serena essa minha divagação, ela ficou ouvindo as nossas lembranças do passado, minha e do meu avô. E então respondeu: André, nós dispomos de um tempo muito curto. E como não será possível ao doente nos acompanhar, é preciso interná-lo já, imediatamente, em algum recolhimento aqui mesmo. Meu avô, apesar do júbilo, da alegria de me haver reconhecido, ele não estava muito lúcido, não guardava razoável equilíbrio. Ele ficava falando frases desconexas, nas quais o nome de Ismênia era repetido a cada passo. E a venerável instrutora ainda continuou dizendo: Não podemos esquecer então, André, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É impossível a gente prever quando vai se achar em condições de respirar uma atmosfera mais elevada. Assim falando, generosa e meiga, ela auscultou, ela pesquisou o velhinho semilouco, examinando-o de forma muito maternal. Decorridos alguns instantes, ela disse: André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria voltar à experiência do corpo, deveria nascer novamente. E eu, então, diz André, humildemente perguntei a ela: poderíamos, nesse caso, merecer o seu auxílio, irmã? E ela então responde: como não? Em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos de modo mais amplo, nossa ajuda pessoal pode ser mais decisiva e imediata. Nestes locais onde estamos, temos grande número de benfeitores
providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura deste nosso irmão. Então, ela se voltou para o Cláudio e passou a perguntar-lhe várias coisas. O velhinho, comovido, contou que o seu pai, ao se casar, trouxe para o lar uma filha da sua mocidade turbulenta. Uma filha que ele tivera com uma outra mulher. E esta filha havia sido acolhida com doçura pela sua esposa. Essa irmã, diz o velhinho, lhe fora mais tarde uma dedicada ama, uma cuidadora. Ele era mais novo, ela ficou mais velha, mais adulta, e ela passou a cuidar dele, tornando-se uma credora da minha justa gratidão. Tudo isso é o Cláudio que está falando. Entretanto, enceguecido pelo propósito inferior de ter dinheiro desmedidamente, despojou o velhinho, a sua irmã, dos bens que lhe cabiam, por ocasião do falecimento dos dois, dos pais, que foram vítimas de uma febre maligna e que haviam deixado Cláudio às portas do casamento. Ismênia, espoliada, despojada, depois de chorar e reclamar em vão, foi obrigada a buscar abrigo na residência de família abastada, que, por um favor, lhe cedeu um lugar de copeira com uma remuneração desprezível. Soube que depois, vítima das dificuldades materiais de todos os tipos, ela se casou com um analfabeto, um homem rude e cruel, que a violentara, a se viciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Que dureza essa, não? Que coisa triste o sofrimento dessa Ismênia. Mas não acabou não, porque o Cláudio ainda está contando. Vamos lá. Diz o texto, André contando, que esse desvio máximo do seu caminho, exposto agora pelo velho, ele passou a comentar os indignos ideais que ele nutria no terreno da sovinice, fazendo nossos corações tremer diante de tais revelações. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, me esclareceu. André, já conhecemos 2 pontos essenciais para os serviços que lhe competem. Primeiro, a necessidade da reaproximação com Ismênia, que não sabemos onde se encontra, se está encarnada ou não. E o imperativo da pobreza extrema, com um trabalho intenso para que reeduque as próprias aspirações. Então, de posse do endereço provável dos descendentes da irmã outrora desprezada, Cipriana recomendou a 2 companheiros nossos que se encarregassem de uma rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. Os emissários foram até lá, na crosta, e não se demoraram mais do que 90 minutos. Voltaram rápido, traziam boas novas que me reconfortavam, disse André. Então, vejam só que coisa interessante. Nós queremos, nesse instante, fazer menção a 2 partes deste capítulo, deste texto, que eu acho fundamentais que nós nos atentemos. Primeiro, ela está dizendo que ela pode ajudar nos processos reencarnatórios. Eles estão nas baixas vibrações umbralinas. E ela pode ajudar, por quê? Porque, em primeiro lugar, o que acontece é que Cláudio não estará vinculado a uma reencarnação em benefício da coletividade. Ele terá uma reencarnação por mera atividade de reparar-se, de reparar os erros cometidos, sem uma projeção nos interesses coletivos. Não há um motivo superior para que ele renasça. Quando isso acontece,
As leis espirituais possibilitam que venha do alto a preparação. Mas como ele não tem, ele só vai ter que sofrer. A nossa ajuda pessoal é mais fácil de ser dada a ele. Nestes locais onde estamos, temos um grande número de benfeitores que estão providenciando reencarnações em grande escala para virem à Terra aqueles espíritos cheios de problemas. Muitas reencarnações acontecem diretamente do umbral. Enquanto que as reencarnações que têm objetivos nobres, elas vêm de mais acima, são programadas do alto. Estas são reencarnações geralmente expiatórias ao extremo ou compulsórias. E então, analisando como seria, ela diz, olha, já vimos 2 pontos muito importantes que terão que ser reunidos no processo reencarnatório. Primeiro, Cláudio tem que se reaproximar de Ismênia e vamos ter que procurá-la. E em segundo, Cláudio vai precisar ser extremamente pobre para aprender o valor do trabalho e vencer a sovinice. Tá vendo? Efeitos dos nossos erros depois voltam para nós. Precisará encontrar a irmã que o abandonou, que ele abandonou para roubar o seu direito. E depois vai precisar ser muito pobre para aprender o valor do trabalho. Esse é só o primeiro bloco. Ainda temos mais 3 blocos contando essa história. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte desse capítulo 19. Vai dando uma lidinha rápida aí para ficar bem por dentro. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, estamos de volta com o segundo bloco do capítulo 19 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já vimos que agora eles vão providenciar a reencarnação de Cláudio e que precisavam saber onde estava Ismênia, que foi a vítima dele. Cláudio precisaria reencontrar-se com Ismênia, reaproximar-se, e precisaria ser pobre. Então nós vimos no último bloco, no bloco anterior, que Cipriana determinou a 2 ajudantes que fossem encontrar Ismênia. E em 90 minutos eles estavam de volta. Vamos ver o texto? Vamos lá, olha. André Luiz diz assim, eles traziam boas novas que me reconfortavam. Haviam localizado a família a que o desditoso, infeliz velhinho se havia referido em suas amargas reminiscências e traziam consigo sensacional informação. Amigos de nossa esfera nos esclareceram quanto a Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. A Ismênia, que o velhinho tinha tanta assim vergonha de ter prejudicado, já estava na Terra, tinha renascido, estava na fase jovem. Ela havia renascido no mesmo tronco doméstico, na mesma linha familiar a que ela havia emprestado colaboração na época em que meu avô a havia expulsado do campo familiar. Aquela família que havia dado a ela o cargo de copeira, agora era a família onde ela estava renascida. Cipriano ouviu tudo isso sensibilizada e, interessando-se por nós, sugeriu que organizássemos as bases da futura experiência reencarnatória, conquistando sem demora as simpatias de Ismênia. A este tempo, diz André, já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista na região umbralina, que recebeu a solicitação da nossa diretora em favor do enfermo com excelente disposição de nos ajudar. Cercando de todas as atenções o meu antigo credor, o meu avô, a estimada benfeitora salientou, dirigindo-se a mim: o Cláudio, nosso amigo André,
durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna, terá que ficar aqui dentro. Ele ainda permanece profundamente ligado com a atmosfera destes ambientes. Ele ainda está preso às coisas que ele estava vivendo aqui. Nós vamos visitá-lo seguidamente, amparando-o com os nossos recursos, até que ele possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar que a mente dele, olha a mente aí, hein? A mente não se libertará das teias da incompreensão com facilidade. Ele havia viciado o pensamento, a incompreensão estará sempre enrodilhada na sua capacidade de percepção. E neste estado, diz Cipriana, ele não voltaria para obter êxito ao educandário da carne. Ele voltaria ao corpo e erraria de novo. Por isso ele precisa ser trabalhado antes para poder retomar o caminho. Acatei a ponderação, acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou enternecida essa entidade demente, que era o Cláudio, e continuou falando de maneira bondosa. Agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de uma reaproximação. É Ismênia e Cláudio que estarão se reaproximando. Estando ela, nesse momento, na juventude terrestre, provavelmente nos ajudará no momento necessário, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Talvez ela seja a mãe dele, será? Antes de mais nada, continuou Cipriana, necessitamos que ela concorde com isto. Necessitamos da simpatia dela diante do nosso programa de reerguimento. E eu, André, perguntei, se Ismênia aceitar, se ela consentir, e aí a nossa instrutora disse, nós nos encarregaremos do resto, André, prometeu ela. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais. Não terá nenhum reflexo de maior importância na vida dos outros, no espírito coletivo. Por esse motivo, nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Então, colocando o enfermo sob os cuidados benemerentes destes companheiros que naquela instituição zelavam nessa casa de amor cristão em que nos asiláramos, diz André que eles se dirigiram para o Rio, a cidade do Rio de Janeiro, onde Ismênia seria encontrada por nós em um modesto lar do bairro de Bangu. Em plena madrugada, entramos respeitosos na humilde residência. Ismênia, que era a antiga irmã do meu avô, agora era a 6ª filha daquela senhora que, na existência física, era conhecida como neta da velha Ismênia. Neta. A 6ª filha da avó, que era neta de Ismênia, que era a velha Ismênia, não é? Cuja personalidade, para a família terrena, se havia perdido no tempo e que não era outra senão a menina e moça agora sob os nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, indo à frente, Cipriana colocou a mão sobre a mente da jovem adormecida, como se a chamasse até nós, do lado espiritual. A moça estava dormindo e Cipriana a chamou. Efetivamente, decorridos alguns instantes, ela veio ter conosco e, reparando que nossa orientadora, envolta em uma luz intensa,
a cobria com um gesto de bênção. Ismênia, fora do corpo, ajoelhou-se, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça da vossa visita? Sou uma indigna servidora. Nós que estamos na Terra, muitas vezes, ao contato com espíritos que no plano espiritual já aprenderam a amar como Cipriana e que por causa disso emanam uma luminosidade, ao vislumbrarmos esta atmosfera, acabamos muitas vezes confundindo com os seres que nós admiramos, a quem nossas religiões dogmáticas santificaram, a quem a nossa crença transformou em um ideal alcandorado para as nossas virtudes, um ser angelical. Então, qual foi a atitude da moça? Ajoelhar-se e imaginar que ela estivesse diante de Nossa Senhora, dizendo isso para ela: quem sou eu? Não sou digno de receber a vossa visita. Tal é o encantamento. E vocês viram no texto quem que era a Ismênia? Ela estava morando agora, era a sexta filha daquela senhora conhecida em outra época como neta da velha Ismênia. A Ismênia casou-se e teve filhos. Os filhos tiveram filhos. Ela era filha daquela senhora, era a sexta, que havia sido neta da Ismênia, dela mesma. Que coisa legal, né? Você imaginar que você acabará herdando daquilo que você deixou no coração dos outros, o mesmo patrimônio. Vejam só, a Ismênia, ela não voltou para o tronco familiar do pai, que a teve fora da união. Não, ela voltou, como disse André Luiz, para aquele grupo que a acolheu como uma copeira. E ela está renascendo ali. Ela morreu, depois o seu espírito e outros deram seguimento. Agora ela voltou ao mesmo tronco que foi sendo construído. E ela então é a sexta filha daquela que foi a neta da Ismênia, dela mesma. Ela seria a bisneta dela própria. Puxa, você já pensou que nós estamos nos unindo e reunindo e que a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, como um investimento, é você deixar bons exemplos e bons ensinamentos para os seus descendentes, a fim de que eles também, usando desses mesmos desejos de transmitir isto para os seus descendentes, possam ir preparando o campo que você utilizará no futuro para renascer. Você receberá os valores positivos daquilo que você semeou na alma destas criaturas. Agora, se for o contrário, você vai receber os espinhos que deixou. E isto é algo que nos dá lucidez, para que nossa conduta em família realmente possa espelhar a inteligência de alguém que sabe que amanhã poderá estar comendo nos mesmos pratos e talheres que um dia já comeu e recebendo ensinamentos nobres que um dia semeou na alma daqueles que agora serão seus pais, seus avós, seus parentes próximos. Puxa vida, só a doutrina espírita para nos dar essa noção, não é mesmo? E que agora, preparada para ser mãe, é chamada a um trabalho de reaproximação como seu antigo irmão. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com a terceira parte do capítulo 19 do livro No Mundo Maior. O capítulo que fala sobre a reaproximação. E agora vamos ver de quem. Já vimos que se trata da irmã abandonada e do irmão que a abandonou. Cláudio e Ismênia precisarão se encontrar, uma nova encarnação. Mas quando Cipriana vai retirar do corpo que está dormindo, ela se espanta com a beleza espiritual daquela alma e acha que se trata da mãe de Jesus, Maria, mãe celestial. E ela disse, e você viu isso no fim do nosso último bloco: quem sou eu para receber a graça da vossa visita? Sou uma indigna servidora. E falando isso, cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada, assim, com aquela luz forte que estava vindo na sua direção, ofuscada pela claridade sublime e contendo a custo a comoção, a estuar-lhe, a desaguar no seu peito. Mas a nossa veneranda benfeitora aproximou-se, pousou as mãos carinhosas na sua vasta cabeleira negra e falou compassiva: minha filha, sou apenas sua irmã, sua amiga. Escute, quais são as suas intenções na vida? Perguntou a Cipriana. Como a jovem erguesse para ela os olhos cheios de lágrimas, a nobre mensageira disse: nós precisamos da sua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Nós precisamos de você, mas em que nós podemos te ajudar, minha filha? E então, passados pesados instantes de expectativa, Cipriana Prestimosa voltou a dizer: fale, explique-se, sem medo, sem receio. E então, com a voz interrompida pela comoção, a moça disse, com uma ingenuidade juvenil: minha mãe, se eu puder rogar a você alguma coisa, eu peço que auxilie Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com um salário muito pequeno para ajudar na manutenção de nossa casa. E Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Disse ela. Cipriana, então, estampou na fisionomia uma extraordinária ternura materna e respondeu: minha filha, como não poder esperar algo? Seus desejos são justos e santificantes. Nicanor vai ter o nosso amparo e suas esperanças, a nossa viva contribuição. Vocês dois serão ajudados. Mas também esperamos alguma coisa que você possa nos prestar. E ela então responde a Cipriana: em que eu poderia servir a vós, eu, mísera serva que sou? Então a diretora não prolongou a conversa, pedindo-lhe que a acompanhasse. Vem conosco, disse Cipriana. E em seguida, com grande surpresa para mim, diz André, Cipriana cobriu o rosto da jovem com um estreito véu de uma substância semelhante a gaze, para que não fosse a ela dada a oportunidade de ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Ela imaginaria que estaria num filme de terror, ela se assustaria com as cenas horrorosas. Então, sustentada por nós, dentro em pouco a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, diante do meu avô, que ao enxergá-la
não se controlou e rompeu-se em exclamações em que transparecia ansiedade e começou a dizer: Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoe-me. E afagando as suas mãos, ele que estava assim tão torturado, contemplava ele o semblante humilde. Oh, é ela mesma, insistia o Cláudio, agora tomado de evidente espanto. Com a mesma tristeza do dia em que eu a expulsei, disse ele. O que fez você agora para ser hoje mais jovem e mais bela do que era? Perguntou ele. Mas a visitante permanecia em silêncio, confundida. E como ela estava assim, ele perguntava, mais aflito ainda: Fale, fale, que você me perdoa. Fale que você esquecerá o mal que eu te fiz. A essa altura da inesperada entrevista, Cipriana meteu-se na conversa, dirigindo-se a Ismênia, perguntando: Você nunca soube, na sua família, que a sua bisavó teve um irmão? Talvez não tenha sabido. A jovem não a deixou concluir e perguntou por sua vez: um irmão que a expulsou de casa? Sim, respondeu. Mas minha mãe já se referiu a esse passado distante, acrescentou Ismênia, melancólica. E então Cipriana lhe responde: Você não o reconhece? Você não se recorda dele? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando a sua memória. Ismênia, Ismênia, eu sou Cláudio, o seu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, aquelas lembranças. Mas nossa diretora, envolvendo os seus lobos frontais com as mãos e projetando abundantes radiações magnéticas sobre a área cerebral do perispírito de Ismênia, de maneira meiga insistia, provocando o despertamento da memória mais profunda em seus mais importantes centros perispiríticos. Relembre o passado, minha amiga, para bem servirmos a obra divina. Ela estava projetando a mente de Ismênia para que se recordasse do que estava acontecendo. E por que ela não se recordou automaticamente? É claro, porque apesar dela ter vivido aquilo há um bom tempo, vocês não se esqueçam que o avô de André Luiz expulsou a sua irmã de casa às portas do casamento. Ele devia ter uns 20 anos. Aí ele passou toda a vida. E quando ficou velho, quando André Luiz tinha os seus 12 para 14 anos, ele desencarna. Então, vamos supor que tenham se passado 40, 50 anos de quando ele expulsou a irmã. Aí ele desencarna e vai para essa região umbralina onde André Luiz conta no capítulo anterior que ele permaneceu já mais de 40 anos, ele está há mais de 40 anos na região umbralina. Resumindo, faz mais ou menos 100 anos que ele e a sua irmã não se encontram. Ela já passou por situações, já reencarnou talvez, e agora está num novo corpo para o qual ela se preparou. E isto faz com que a memória mais remota fique meio apagada para dar lugar à nova personalidade. Quando ela sai do corpo, levada por Cipriana a esse encontro, é como se ela fosse visitar um desconhecido, porque a sua mente ainda não está despertada
para a sua própria lembrança. E é isso que faz com que o espírito de Cláudio a veja e se recorde dela, mas ela própria não entende o que está acontecendo. Ela está confusa. Por que esse velho está me chamando de Ismênia? Provavelmente ela tem um outro nome nesta vida em que ela está agora. Ela não se chama Ismênia. Mas por que ele está chamando de Ismênia, chamando de irmã que ele abandonou? Para que ela se recorde. Cipriana faz abrir o véu da memória mais recente para trazer aquilo que ainda estava oculto à sua lembrança. Por quê? Porque esta moça precisa entender o que aconteceu para que depois, com a sua aceitação, este irmão possa voltar a um processo reencarnatório construtivo, não punitivo. Veja que coisa linda a justiça do universo. Ninguém é levado ao sofrimento só pelo gosto de Deus ver o seu filho chorando. Não. É para que ele se reerga, para que ele reerga a outra que ele derrubou. E é isso agora que os espíritos estão promovendo. É uma reencarnação compulsória, é uma reencarnação sem ascendentes superiores, é uma reencarnação em que ele não vai produzir nenhuma modificação coletiva junto aos que estão ao seu lado na existência, mas apesar disso tudo, se está tomando o cuidado necessário para que seja uma reencarnação útil, passando primeiramente pela aceitação daquela que porventura vai recebê-lo no ventre, como filho. E isto nós vamos ver no último bloco do nosso programa daqui a pouquinho. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o último bloco do capítulo 19, em que a reaproximação de Cláudio e a sua vítima, Ismênia, está sendo preparada para beneficiar o Cláudio como culpado e a sua irmã, que houvera sido sua vítima. Vamos então acompanhar a leitura do que nos resta no aprendizado do amor que reconstrói o futuro, corrigindo o passado. Vamos então, quando percebe que Cipriana está impondo as mãos sobre o lobo frontal da jovem, ele diz assim: notei assombrado que alguma coisa de anormal acontecera na mente da jovem, porque seus olhos, antes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar diante da suplicante expressão do meu avô, mas as energias de Cipriana contiveram este impulso, evitando-lhe a expansão desta vontade inicial de medo e de revolta. E então, aterrada, ela disse: agora sim, eu me lembro. De forma amedrontada, nossa instrutora então libertou a fronte, tirou as suas mãos e, apontando o doente, exclamou em tom comovedor: e você não tem piedade? Foi a pergunta, sucedida por alguns segundos de expectativa que rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que então, plenamente modificada, se abraçou ao doente e exclamou: pois é você então, Cláudio, o que te aconteceu? E o doente começou a descrever
Um comentário bem longo das suas penas. Referiu-se às faltas que cometeu e falou, mais lúcido e mais contente, do conforto que essa reaproximação produzia nele. A jovem, sua antiga vítima, conservou o Cláudio muito tempo de encontro ao seu peito, fazendo com que ele sentisse sua imensa ternura, sua dedicação e seu entendimento sem limites. Quando os dois, então, pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana se aproximou dela e disse: minha amiga, gostaríamos muito de receber de você a promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em um futuro próximo. Você cooperará conosco em favor dele, recebendo-o nos braços amidegados de mãe, se a lei divina autorizar o seu casamento? É a pergunta. Você aceitará ser mãe dele? Com o coração? Então, essa moça, demonstrando os tesouros de uma existência simples e humilde, reverente, exclamou a Cipriana: se o céu me conceder a felicidade de com algo eu contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a alegria conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, eu sei que Nicanor se alegrará muito com o meu compromisso. E olhando encantada aquele desditoso homem prisioneiro das sombras, ela prometia: ele vai compartilhar conosco a vida pobre e honrada. Conhecerá as alegrias do pão, filho do suor, com a proteção de Deus, e esquecerá, em nossa companhia, as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Demonstrando deliciosa singeleza de coração, ela projetava em êxtase de alegria: ah, ele haverá de ser um pedreiro feliz, como Nicanor. Abençoará a luta digna, que agora, nesses momentos, nós bendizemos. E como ela chorasse comovida, Cipriana a abraçou, também tocada no coração e de olhos úmidos, assegurando: bem-aventurada seja você, querida filha, que compreendeu conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos, e quando o sol começava a enfeitar o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos de volta no modesto quarto de Ismênia, ajudando-a a voltar ao aparelho corporal e a esquecer a ocorrência que vivera em nosso plano diante dessa experiência emocionante que ela tivera. Acordou no corpo pesado, experimentando, porém, ignorado júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que voltava de uma maravilhosa viagem, de uma maravilhosa peregrinação, cujas minúcias ela não conseguia se lembrar. Sem saber como, ela tinha naquele momento absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava um feliz amanhã, um ditoso porvir.
Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros a abençoaram e eu, por minha vez, me despedindo dela comovidamente, beijei-lhe a mão minúscula num beijo silencioso de profunda amizade e de indescritível gratidão. Aquela moça que havia sido vítima do avô, que André Luiz amava porque era muito grato por tudo aquilo que este homem havia feito para que ele fosse médico. Esqueceu o mal. Colocou o coração acima do ressentimento. E agora seria a mãe do seu outrora algoz. Ao invés de se deixar levar por aquela sensação de vitimismo, coitada de mim, onde está a justiça de Deus que não pune este homem que me fez sofrer tanto? Não, ela agora vai ser mãe. Ela agora está em contato com a divindade que habita o ser que na condição feminina compreende que é a porta do céu para trazer ao mundo as almas que precisam crescer, que precisam melhorar, que precisam avançar. E ao mesmo tempo receberá deste sacrifício as lições necessárias para que ela própria se torne mais forte à luz dos esforços, da renúncia, daquele desejo de cultivar um outro espírito para que seja uma boa pessoa. As mães que eu conheço, talvez até existam exceções que não se poderiam chamar de mães, mas as mães que honram este nome, quando pegam seu filho no colo pela primeira vez, ainda sentindo o calor do seu próprio útero na pele da criança, elas nunca pensam: meu filho vai ser um ladrão, o melhor ladrão que já houve no mundo. Ela nunca pensa: este menino vai ser um malfeitor da melhor estirpe, vai ser um homem rico roubando aos outros. Não. Todas as mulheres querem que seu filho seja um homem de bem, uma alma devotada, um ser que construa a sua vida de maneira honrada, que deixe bons exemplos, que ajude a divindade a governar o mundo de uma forma mais sábia, como um médico, como um profissional liberal, como um funcionário decente, como alguém que tenha estudado. Mesmo as mães mais pobres, estas também sonham que seu filho seja mais do que elas conseguiram ser. Ah, que mistério é este na alma da mulher que se une à alma do Criador, se assim pudéssemos chamar, a força divina criadora da vida, para estimular aquele pequeno germe a tornar-se algo que ela própria não conseguiu ser, que o próprio pai muitas vezes não chegou a construir para a sua vida. E então, com base nesse amor, projetar o amanhã de um ser para que ele seja vitorioso, através da honradez, dos valores nobres do espírito. É esta a magia do amor que está no sentimento da maternidade verdadeira, que promove os seres que chegam para que eles cumpram o plano de Deus, com os bons exemplos e o sacrifício de quem os colocou no mundo. Puxa vida, que lindo, não é? Aí vemos alguém que repara o mal pelo amor. E agora nos resta o último capítulo, no próximo programa.
Eu agradeço o seu carinho, a sua paciência, a tolerância com os nossos equívocos, com os nossos erros, porque somos amadores em todos os sentidos. Mas amamos você e esperamos que o espírito da letra seja menos letra e mais espírito em sua vida. Na próxima semana, nos despedimos deste capítulo, deste livro No Mundo Maior, com o Lar de Cipriana, no capítulo 20º. Então, um grande abraço. Até lá e muita paz.